E aí, pessoal? Vamos aí para mais uma aulinha de física do canal Matemática Fácil. Hoje o assunto será Teorema Fundamental da Hidrostática. Não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e acione as notificações clicando em densidade de um corpo. Antes de nós vermos do Teorema Fundamental da Hidrostática, vamos ver o que é densidade de um corpo. A densidade de um corpo é dado por D igual a massa desse corpo dividido pelo volume. No sistema internacional, a densidade é dada por quilo dividido por metro cúbico. Observe que a densidade e massa específica têm a mesma fórmula, né? Massa específica a gente viu na aulinha passada. E se vocês darem uma olhadinha lá, vocês vão ver que a densidade e a massa específica têm a mesma fórmula, tá? M sobre V. Mas isso só vale quando os corpos forem homogêneos. Para líquidos, não se faz distinção entre densidade e massa específica, e nesse caso a densidade é absoluta. Aqui nós temos um recipiente de forma cilíndrica, tá? E dentro dele tem um líquido que dá uma pressão no fundo do recipiente. E esse líquido também sofre uma pressão da atmosfera, né? Que pressiona esse líquido para baixo. A pressão P no fundo do recipiente é a adição da pressão que o ar exerce na superfície, né, a pressão atmosférica, na superfície do líquido, com a pressão do líquido sobre a superfície do recipiente, devido ao seu peso. Então, a pressão P que tem no fundo do recipiente é a pressão atmosférica do ar em cima do líquido, né, mais a pressão do líquido, por causa do seu peso, em cima do fundo do recipiente. Então, P é igual à pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Mas a pressão do líquido também é chamada de pressão hidrostática e é dada por pressão do líquido é igual a P sobre S. Lembra que a fórmula da pressão, né, é a força sobre a superfície. A pressão do líquido é a força peso, né, força peso P dividido pela superfície S. A força P é a massa vezes a gravidade. Nós vimos que a densidade é D igual a M sobre V. Isolando M, nós vamos ter que M é igual a D vezes V. Ó. No lugar do M, colocamos D vezes V sobre, ou melhor, D vezes V vezes G sobre S. Nós vimos também ali na figura, ó, que o volume desse líquido aqui é dado por superfície vezes a altura. Então, no lugar do V, nós vamos colocar superfície vezes a altura. Aqui dá para simplificar o S com esse S, então vai ficar igual a D vezes H vezes G. Então, a pressão do líquido é igual a densidade vezes a altura vezes a aceleração da gravidade G. Veja que a pressão do líquido não depende da superfície do recipiente, né? Nós tiramos o termo S, ó. Então ele não depende da superfície do recipiente, e sim do líquido D, a densidade, do local G, a aceleração da gravidade, e da altura do líquido no recipiente, que é dado por H. Substituindo na fórmula da pressão P, P é igual à pressão atmosférica mais pressão do líquido. Então, P é igual à pressão atmosférica mais D vezes H vezes G. O teorema fundamental da hidrostática diz que a diferença de pressão entre dois pontos x e y, onde ΔP é igual a PY menos PX, no interior de um líquido homogêneo em equilíbrio, cuja diferença de profundidade é ΔH, e a pressão hidrostática é exercida pela coluna líquida entre dois pontos. Então vamos ver isso aí. Olha, aqui nós temos o recipiente, né, cilíndrico, com o líquido dentro. Nós pegamos dois pontos, x e y, tá? Esses pontos na vertical aqui, né? E nós temos uma diferença ΔH aí.
E nós vamos ter também que a diferença de pressão é igual a D vezes G vezes a diferença entre as alturas ΔH. Quanto maior a pressão, ou melhor, quanto maior o ΔH, né, maior é a pressão. Ó. Veja que eles são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a altura, maior a pressão. Quanto maior a altura entre dois pontos, maior a pressão. E observação: para pontos que se encontram na mesma altura, suas respectivas pressões são iguais. Então, se x e y estiverem na mesma altura aqui, ó, se y estivesse desse ladinho aqui, a pressão nesses pontos seriam iguais. P de x seria igual a P de y. Vamos agora fazer um exercício da PUC de São Paulo. Um bloco repousa no fundo de um lago, a uma profundidade de 50 metros. Sabendo-se que a pressão na superfície do lago é de 9,30 vezes 10 na 4 Newton sobre metro quadrado, a densidade da água do lago é 1,0 grama por centímetro cúbico e a aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a pressão total exercida sobre o bloco é de: letra A, 9,30 vezes 10 na 4 Newton por metro ao quadrado, B, 9,35 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, letra C, 9,35 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado, letra D, 5,93 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado, ou letra E, 5,93 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. Então, vamos lá. Nós vimos que a pressão no fundo do recipiente é igual à pressão atmosférica mais D vezes G vezes H. A pressão atmosférica nos foi dada pelo exercício, né? 9,30 vezes 10 na 4. Mas a densidade, nesse caso aqui, ó, viu que ele deu 1,0 grama por centímetro cúbico. Mas a resposta está em metro quadrado, tá, gente? Então, nós temos que converter esse 1,0 grama por centímetro cúbico por quilo sobre metro cúbico. E isso nós vimos na aulinha passada, que esse valor aqui corresponde a 10 na 3 quilo sobre metro cúbico. Então, ao invés de colocar 1, nós temos que colocar 10 ao cubo. Aí vocês dão uma revisadinha na aula passada, né? Ali na parte de massa específica vocês vão ver essa conversão aí. Então, no lugar do D, colocamos 10 ao cubo, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 50, que é a profundidade que o exercício deu. Então, vai ficar 9,3 vezes 10 na 4, mais 5 vezes 10 na 5, né? Aqui é 1, né? 5 vezes 10 na 1, vezes 10 na 1, dá 5 vezes 10 na 2, vezes 10 na 3, fica 5 vezes 10 na 5. Aí eu vou empurrar esse 9 aqui para dentro, né, para a direita. Vai ficar 0,93 vezes 10 na 5. Daí eu vou ter que aumentar um decimal aqui quando eu empurro o número para a direita. Né? Vai ficar 0,93 vezes 10 na 5, mais 5 vezes 10 na 5. Eu deixei os dois decimais iguais para poder fazer a soma. E essa soma vai dar P igual a 5,93 vezes 10 na 5, que é a alternativa letra E, 5,93 vezes 10 na 5. Newton sobre metro ao quadrado. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.